todos, que possamos todos nós termos momentos de muita harmonia, com a bênção do nosso Mestre e amigo Jesus. Já faz alguns anos eu fui levar um dos meus filhos no plantão, e enquanto nós caminhávamos para a radiografia, passamos por um médico que conversava com uma senhora. E, sem ser de propósito, acabamos escutando uma frase do médico, uma única frase. Ele disse para ela, se ele tivesse procurado um médico mais cedo, talvez tivesse alguma coisa que nós pudéssemos fazer. Todos nós entendemos, é algo que acontece muito. Às vezes nós demoramos muito para procurar um médico, apesar dos sintomas que podem aparecer de alguma enfermidade. Ou então nem fizemos alguma prevenção contra uma doença. Às vezes temos algumas prevenções que deveríamos fazer de acordo com a idade e vamos postergando, e às vezes chega um momento em que é realmente tarde demais. Existe uma estatística muito triste que o que mais mata o câncer de próstata é o preconceito. Então, se os homens fossem fazer as suas prevenções, talvez não tivéssemos morte por esse tipo de câncer. E todos nós passamos pelas enfermidades do corpo, é natural, faz parte da lei da vida. Só que não é só as doenças do corpo que nós temos. A nossa alma também possui enfermidades. Aliás, a doutrina espírita nos fala que toda a enfermidade do corpo provém de um desequilíbrio do espírito doente. E para o corpo, a medicina a cada dia traz cada vez mais remédios, cada vez mais novidades, tratamentos melhores, mais efetivos, cirurgias menos evasivas. Basta que a pessoa procure. O médico não vai bater de porta em porta perguntando se nessa casa tem algum doente. André Trigueiro, o palestrante espírita, jornalista, comenta que se fosse possível dizer isso, mas nós estamos nos melhores momentos da humanidade para ficar doente. Ele fala, o melhor momento para ter depressão por causa dos remédios, dos antidepressivos. A medicina hoje cura praticamente tudo, desde que seja detectado nos seus estágios iniciais. Mas o remédio da alma nós temos também há muito tempo, muito mais tempo do que os remédios do corpo. Há pelo menos 3.000 anos, desde que Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, que nesses 10 mandamentos contém toda a base da justiça, todo o alicerce do cristianismo. E se alguém pensar que o Velho Testamento é muito antigo, que é uma coisa passada, batida, nós podemos lembrar que ele ainda não foi superado. Porque lá está escrito, não roube, não mate, não tenha inveja. E Emmanuel ainda nos recomenda ampliar esse conceito do não mate, não só para a questão física, mas não tire a alegria de alguém, as esperanças de outra pessoa, não roube o tempo do teu irmão, não aproveitando o teu tempo. Então, os 10 mandamentos ainda não foram vencidos por nós. E o principal de todos, honrar pai e mãe, esse nós sabemos que ainda anda bem distante. Mas Deus, dentro da sua bondade, não esperou que nós tomássemos a primeira dose do remédio, já mandou a segunda, que veio Jesus. Nos falar que esse Deus é um Deus amoroso, nos trazendo então o que nós devemos fazer para sermos felizes,
para conquistarmos a plenitude de nós mesmos. E ainda vem a terceira dose, a doutrina espírita, do que nos explica como que nós temos que fazer, as coisas que temos que fazer para encontrarmos essa felicidade, essa paz de consciência. E a doutrina espírita vai remeter justamente a Jesus. Na parte onde ela vai nos falar da nossa transformação moral, vai ser com o conhecimento do Cristo. E nós vamos aprender do motivo que ele veio, justamente ele veio, para que nós pudéssemos olhar para dentro de nós e rever as nossas atitudes e reconhecer os nossos equívocos e mudar de procedimento. E o texto da noite de hoje trata exatamente disso, quando Jesus havia feito a cura do paralítico, a conhecida cura onde ele diz: levanta-te e anda. Ele sai da casa e vai caminhando em direção à cidade e passa pela coleteria ou alfândega, depende da tradução, mas o lugar onde os publicanos trabalhavam coletando os impostos, e chama Mateus para o seu apostolado. Os publicanos eram odiados pelos judeus, não só pelo fato de trabalharem cobrando impostos, ninguém gosta até hoje de pagar imposto, apesar de que a doutrina tem a sua posição muito bem definida na passagem onde Jesus diz a César: o que é de César é Deus, o que é de Deus. Mas, de qualquer forma, é algo desagradável. E ainda era um imposto cobrado pelos romanos, que dominavam o povo judeu. Então, os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, eram considerados traidores, desertores da própria pátria, eram odiados. E quando então depois Jesus chama Mateus, vai ter um banquete na casa do apóstolo, aonde estão sentados à mesa diversos outros publicanos e pessoas de má vida, ou pecadores. E quando os fariseus olham a mesa, comentam com os discípulos de Jesus: por que esse teu mestre come e bebe com os publicanos e com essas pessoas de má vida? E os fariseus eram aqueles doutores do Sinédrio, profundos conhecedores da lei mosaica, profundos conhecedores dos rituais que eles acreditavam ser a forma correta de adorar a Deus. Então eram aquelas pessoas que se tinha como sábias, como de grande conhecimento. E no momento em que o fariseu fala isso: por que esse teu mestre come com os pecadores, os publicanos, Jesus, ouvindo, diz: não são os sãos que precisam de remédio. Então Jesus veio para os enfermos. O texto do Evangelho, nesse capítulo, traz muito bem esse detalhe, quando ele diz que Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Dos cegos, dóceis e de boa fé, porque aqueles que pediam para ter a visão. Não dos orgulhosos, dos que acreditavam já ter toda a luz, todo o conhecimento e não precisarem de mais nada. Então, a grande questão da vinda de Jesus que traz esse texto não é somente a questão de ser um enfermo da alma, porque enfermo todos nós somos, os mais ou menos. Quem reencarnou na Terra tem provas, expiações, tem resgates a serem realizados. Então trazemos enfermidades da alma. O fariseu que apontou também era enfermo. Mas por que Jesus não disse a ele: senta tu aqui do meu lado? Porque Jesus veio para aqueles que o escutariam, para aqueles que buscariam a sua palavra, porque precisavam de consolo, porque precisavam de força para enfrentar as dificuldades da vida. Jesus veio para aqueles que buscavam o médico cedo, que aos primeiros sintomas buscavam
o remédio, não para aqueles que sempre se acharam com saúde. Jesus veio para aqueles que andavam equivocados na vida, mas que escutariam a palavra e refletiriam sobre ela e poderiam mudar o seu proceder. Ele veio para os humildes, os mansos, os pacificadores, os que choravam, os injustiçados e que precisavam de força para aguentar a cada dia. Os orgulhosos, que já acreditavam ter todo o conhecimento, nunca escutariam Jesus, mesmo estando a toda hora perto do Mestre. E no Evangelho de Mateus, logo depois dessa passagem, capítulo 9, versículo 10, Jesus vai dizer aos fariseus, logo depois quando ele diz, não são os sãos que precisam de médico, ele diz, vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus remetia nesse momento ao profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, aonde o profeta observava o seu povo que era mau, perverso, maligno, mas fazia perfeitamente os rituais de adoração a Deus. E então o profeta, no seu êxtase de conversa com o mais alto, recebe de que Deus não quer estes sacrifícios, estas oferendas, estes rituais. Deus quer misericórdia nossa de uns para com os outros. Deus se preocupa com o que nós realizamos do coração, por dentro, a nossa bondade, a nossa caridade, sem se importar com aquilo que os outros estão vendo. E o fariseu era aquele orgulhoso que se preocupava que todos vissem o que ele estava fazendo. Quando o fariseu ia fazer uma doação, ele fazia um barulho para que todos vissem que ele estava doando. Então é isso que Jesus diz a eles, para que eles vão aprender aquilo que Oséias já dizia, que é mais importante, as ações do coração. Isso me lembra de um amigo, agora meu amigo, desde que ele veio para uma casa espírita. E antes de nós nos conhecermos, ele contava, era uma pessoa muito fútil, um tanto quanto superficial, e cometeu alguns equívocos na sua vida, quebrou a confiança da sua esposa, e nesse momento houve um grande problema na família, a esposa ameaçou largá-lo, a família da esposa ficou contra ele, a família dele também contrariada com aqueles erros que ele cometeu, aqueles equívocos. E ele, ao perceber que podia perder sua família, deu-se conta dos seus erros, do quanto ele havia magoado aqueles que ele amava, e veio à casa espírita. Não essa, outra cidade. E quando conhece o Espiritismo, dá-se conta dos seus erros e começa a mudar moralmente, e quando nós mudamos moralmente, nós nos deparamos com os ensinamentos de Jesus. E aí vamos aprendendo a viver de acordo com aquilo que ele ensinou. E aconteceu de algumas pessoas, ao chegarem na porta da casa espírita e verem esse meu amigo lá dentro, disseram, aqui eu não entro. Porque se essa casa recebe esse tipo de gente, eu não vou vir aqui. E aí eu lembrei de Jesus sentado à mesa com os publicanos e com os pecadores. E o fariseu do lado de fora apontando os erros. E eu acredito sinceramente que esse meu amigo, apesar de ter errado bastante, seria um daqueles que estaria sentado à mesa com Jesus. Talvez não do lado, mas junto da mesa, com um banquete. E a pessoa que apontava e dizia que não ia entrar na casa porque ele estava ali é igual ao fariseu. Orgulhoso, se achando superior aos outros. Mas mais feliz é aquele que reconhece os próprios erros e decide mudar de vida. Eu lembro de Zaqueu. Zaqueu também era publicano. E eu imagino que se no lugar de Zaqueu estivesse esse amigo ou algum desses criminosos, pecadores, como diz o Evangelho, desses que erraram, e também tivesse subido na árvore para ver Jesus, Jesus diria, desce que eu vou me hospedar
na tua casa, mas nunca diria que ia hospedar-se na casa daquele que fica apontando os erros dos outros. E Kardec, nesse texto do Evangelho, ele faz uma ligação interessante com a mediunidade, porque Jesus é o caminho para nós sermos felizes. Se nós queremos ter paz de consciência e a conquista de nós mesmos, nós temos que seguir aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez. Imaginemos um mundo onde a maioria das pessoas fossem iguais a Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá ou ao Chico Xavier. Seria um mundo muito bom, de paz e de amor. E o que esses três faziam era exatamente seguir os ensinamentos do nosso Mestre. Então não há dúvida de que se nós queremos que o mundo seja melhor, se nós queremos nos transformar em pessoas boas, vamos seguir aquilo que ele ensina. Só que nem Deus, que comanda os nossos destinos, e nem Jesus são orgulhosos a ponto de dizer que eu preciso ir numa casa espírita para conhecê-lo, que eu preciso ir na igreja para conhecê-lo. Ele vai distribuindo formas de todos nós chegarmos até ele. E a mediunidade é uma delas. E o Espiritismo, não é invenção da doutrina espírita a mediunidade, mas o Espiritismo explica isso muito bem. E nós vemos como tem aumentado o número de médiuns, não necessariamente aquele que realiza os grandes trabalhos nos centros espíritas, que escreve livros, que se comunica facilmente com os espíritos, mas todos aqueles que têm um pouco mais de intuição, que já viram alguma coisinha por aí, que escutaram algo ou que conhecem alguém. Porque o Espiritismo nos trouxe a explicação daquilo que Jesus já falava de uma vida futura, da existência dessa vida depois dessa e das outras para o passado, e que é a maior prova da continuidade da vida do que a própria pessoa enxergando espíritos, do que a própria pessoa, ela mesma escutando. E a mediunidade independe da questão moral das pessoas, independe se é boa, se é má, é um atributo físico. E às vezes nós vemos pessoas que se equivocaram na vida, tendo uma mediunidade, enxergando, ouvindo, e até nós brincamos com alguns amigos espíritas que nós estudamos tanto e trabalhamos no movimento, e a palestra, e a grupo de estudo, e a reunião, e a viagem, não enxergamos nada, não escutamos nada. E aquele que nem acredita em Jesus enxerga, ouve, sai do corpo com a facilidade. Mas não são justamente esses os enfermos que precisam do remédio? Então é a forma que Deus tem de levar a todos os cantos do conhecimento, aos bons e aos maus, aos pobres e aos ricos, aos justos e aos injustos, um conhecimento a mais que vai fazer com que ele pense sobre as suas ações. Porque no momento em que ele vê que existe outra vida e que essa outra vida vai refletir as consequências do que ele fez agora, chama a atenção. Ele pode pensar, eu preciso mudar meu proceder para que o amanhã não seja tão doído. E aí, quando ele pensa em mudar o proceder, o que acontece? Não encontra Jesus. Não há como não encontrar no momento em que eu quero transformar-me moralmente. Então Deus vai atrás de todos os enfermos, todos os doentes que podem escutar a sua lei, para ter o conhecimento que agora a doutrina espírita amplia e que vai ajudar muito na vida de cada um. Porque mais que eu fale, que alguém explique, não há certeza maior do que a própria pessoa enxergando, ouvindo. Então, existem muitos enfermos, doentes da alma. Nós podemos perguntar para nós mesmos, de que lado que nós estamos? Se nós estamos do lado daqueles que sentariam à mesa com Jesus, mesmo errando,
mesmo ainda equivocado, mas com uma certa humildade, de perceber que eu posso não estar sempre certo. De repente, existe uma forma melhor de realizar as coisas, com uma possibilidade de mudar o proceder. Será que eu estaria na mesa do banquete junto com Jesus? Será que Jesus me chamaria para hospedar na minha casa? E isso não quer dizer que seja uma pessoa boa, mas uma pessoa que escutaria os seus ensinamentos. Ou eu sou ainda daqueles que me acham perfeito, que acham que é os outros que estão errados, que é os outros que precisam conhecer Jesus. Se quando eu venho numa palestra eu digo, tal pessoa tinha que estar escutando. Não. Eu tinha que estar escutando. Todos nós temos que escutar. Os que estão aqui, que precisamos desse momento. Será que eu estou lá fora como um fariseu apontando os erros dos outros? Porque todos nós, um dia vamos mudar. E mais feliz é aquele que está mudando agora. Aquele que está buscando o médico cedo, antes que seja tarde demais. Ainda bem que para Deus não existe tarde demais. Sempre vai ter uma nova chance. Sempre vai ter uma nova oportunidade. Não tão boa quanto a de hoje. Não tão simples quanto a que nós temos agora. Mas vai haver uma nova oportunidade. Então eu posso pensar se eu estou um pouco humilde para mudar o meu proceder ou se eu ainda estou orgulhoso, acreditando que já sei de tudo. Seriam estas as nossas breves reflexões da noite. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos. Nós podemos nos preparar, então, para o momento do passe. Esse é o momento do passe, e que será dividido em duas partes. Nesta primeira é para nós, para o nosso refazimento. Vamos então sentar confortavelmente nas cadeiras. Podemos fechar levemente nossos olhos e trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, com um olhar amoroso, nos estende as mãos. Podemos sentir suas vibrações inundando todo o nosso ser. Pouco a pouco, nossas células vão se refazendo, nosso organismo vai recebendo energias de paz e de tranquilidade. Todo o nosso corpo, neste momento, podemos sentir a paz, o equilíbrio no nosso corpo físico. Vamos agora então trabalhar nosso espírito pelos nossos pensamentos. Na nossa mente, vamos trazer aqueles sentimentos que nos incomodam, que nos entristecem, e vamos aos poucos tentar substituí-los por bons sentimentos. Onde tem tristeza, vamos trazer a esperança, a alegria, a fé em Deus.
os sentimentos de raiva, de ódio, vamos transformá-los em perdão, em amor por aqueles que muitas vezes nos fazem sofrer ou nos apontam as dificuldades, as diferenças, pois são esses que nos levam ao progresso, pela prática da humildade, da paciência e do perdão. Rogamos agora ao nosso Mestre que possa nos envolver ainda mais, nos protegendo, nos amparando, para que possamos permanecer com essas energias benfazedoras, para que possamos cada dia mais buscar a paz, a sabedoria dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Fiquemos agora ao som da música, aguardando o segundo momento do passe. Neste segundo momento do passe, é o momento que nós vamos praticar a caridade, auxiliando a todos os necessitados, através do nosso pensamento elevado em prece. Direcionamos ao nosso lar, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos do dia a dia, aqueles com que nós não temos tanta afinidade, possamos também direcionar o auxílio a eles, a todos aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, nestas noites frias, que possam receber conforme as suas necessidades. Aos nossos irmãos enfermos, possam se restabelecer. Aos nossos irmãos que estão no mundo do vício, do crime, da dependência química, que possam se restabelecer e retornar ao convívio da família e da sociedade. Aos nossos irmãos que não mais aqui se encontram no corpo físico, que já retornaram à espiritualidade, que todos possam se sentir neste momento amparados, envolvidos pelo nosso amor, que haja mais paz no mundo, menos violência. E com estas energias benéficas, também desejamos ao nosso expositor de hoje, o Pablo, que as bênçãos do nosso Pai possam envolver a ele e a todos os seus familiares. Que assim possamos nos manter com o pensamento elevado em prece, ao retornar aos nossos lares e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos na exposição de hoje. Que o amor de Jesus, que o amor do nosso Pai maior Deus, possa continuar a nos envolver, a nos tornar com o coração elevado de amor e muita serenidade. Que assim